Arte na Tela de hoje está em uma bucólica cidade de São Paulo, localizada a 30 quilômetros da capital. Embu das Artes é o endereço propício para o ateliê de Sérgio Soblé. Engenheiro mecânico por formação, hoje o artista encanta o mundo com as suas pinturas. Conversando com minha esposa, eu falei, poxa vida, por que não montarmos uma galeria? Foi uma coisa de repente. E viemos ao Embu, fizemos uma pesquisa, e eu achei que seria legal. Aí montamos a galeria. Foi uma coisa tão extraordinária que começou a fazer um sucesso de venda, coisa que me espantou muito, porque eu nunca fui profissional nisso, nunca vendi quadro, nada. E formamos tantos amigos, que aquilo foi dando força para mim e para minha esposa, que nós sempre estivemos juntos, trabalhando juntos, né? E fui me apaixonando por isso, né? Foi muito gratificante, né? Soblé percorreu um longo caminho até se dedicar e exercer a sua profissão do coração. Eu tive uma influência muito grande do meu pai. Meu pai, de origem francesa, ele tinha um pequeno trator e tinha muita dificuldade, porque o trator era velho, e ele ficava arrumando aquele trator. E eu ficava olhando aquilo, eu falei um dia para ele, pai, o senhor não vai mais arrumar o trator, um dia eu vou me formar. Porque meu pai não tinha uma situação financeira estável. E foi tudo através de muito sacrifício. Eu trabalhava das 7 às 4, e às 4 eu pegava um trem para São Caetano e voltava meia-noite, 1h para casa. Foi muito difícil, realmente. Mas perseverança é o que vence, né? Trabalhei na vidraria Santa Marina, onde meu pai trabalhou muitos anos também. E ao me formar, logicamente, as coisas mudaram, né? Mudaram para melhor. Depois eu tive sorte também de receber uma proposta para trabalhar no estrangeiro. Por falar idiomas, né? Então eu fui para a Venezuela, fiquei 9 anos, fui para o México, fiquei 2 anos. Quer dizer, profissionalmente foi excelente, me deu muita maturidade e muito conhecimento profissional também, né? Como eu trabalhei em empresas que tinham que fazer revisões de maquinárias fora do Brasil, eu, por falar certos idiomas, eu fui designado a viajar para 27 países. Foi uma experiência maravilhosa, tanto profissional como pessoal também, porque eu conheci muitas culturas, né? Tive muitas decepções também, no caso de ser brasileiro. Mas foi para mim um aprendizado de vida muito grande. Mesmo tendo uma série de problemas, né, de ordem assim, não pessoal, mas profissional, porque o estrangeiro ainda tem uma tendência de querer ser superior. Na verdade não é, mas eles acabaram aceitando. Futebol é uma passagem da minha vida muito bonita, muito bonita. Eu sempre fui fanático por futebol e sempre joguei. Conjuntamente com a engenharia, sempre eu achei meio de praticar esporte. Quando eu estava na Venezuela, na época eu passei a jogar profissionalmente, conjuntamente com a minha profissão, e participei de 4 Copas Libertadores, fui para o México, também continuei jogando futebol, mas não era prioridade na minha vida. Assim, digamos, eu vou fazer isto na minha vida. Não, eu via sempre o futebol como um lazer, como um hobby. A engenharia em primeiro lugar. Então eu tinha, paralelamente à engenharia, eu tinha treinamentos noturnos e praticava futebol normal. Hoje mudou muito, mas naquele tempo dava para conciliar facilmente. A essência de Sérgio sempre foi a arte. Por meio de tintas e pincéis, o artista imprime em suas telas lugares encantadores que conheceu ao longo dos anos trabalhando como engenheiro. Através de seu trabalho, é possível fazer uma viagem ao mundo. Desde menino eu sempre gostei de estar rabiscando alguma coisa. Como há de convir, engenharia é uma ciência exata, uma coisa realmente que sacrifica muito. Nas horas de folga eu
sempre gostei de pintar alguma coisa, rabiscar. Fui me apaixonando por isso. Então eu pintava e dava de presente meus quadros. E todos gostavam. E eu fui pegando amor por isto. Mas nunca pensei em nada de comercializar, nada disso. Eu sempre tive amor por arte, amor. E passei a estudar a história da arte, não pintura. Eu nunca estudei um dia de pintura. E passei a ter amor pela vida dos grandes pintores, o respeito que eu tenho por eles, né? E isso me incentivava a pintar. E nunca pensei na minha vida, em absoluto, né, comercializar minhas obras, até chegar na aposentadoria, né? Para o artista, a primeira coisa que tem que saber fazer é desenho. Eu tenho facilidade pela formação universitária. Como eu tenho facilidade de pintar rápido, eu pinto assim uma obra que eventualmente um pintor leva uma semana, eu levo horas. Isso não é qualidade, isso é um dom. Outros pintores também pintam muito bem. Se demorar uma semana, 15 dias, um mês, não tem problema nenhum desde que se chegue no objetivo. E fui tendo assim uma aceitação muito grande nesse mercado de arte. E fui formando amigos e fui me apaixonando por isso. Eu sempre gostei muito da linha acadêmica, porque eu identifico assim, você olha um quadro, você tem que entender esse quadro, ainda que não reprove a linha abstrata. O abstrato também é uma ramificação da pintura muito bonita, porém a pintura acadêmica, ela tem um gosto universal. A pessoa olhou um quadro, entendeu o quadro, ótimo. O abstrato já ele é direcionado a uma certa cultura, digamos. Eu também pinto abstrato, porém a minha identificação são com os grandes mestres que foram indiretamente meus mestres, né? Influenciado por Eduard Leon Cortés, o artista Sérgio Soblet é um verdadeiro talento quando o assunto é óleo sobre tela. A história da arte é lindíssima. Você retrocede 500 anos na arte, você vê histórias de vida. O que eu sempre me apaixonei muito foi isso. A história de cada autor. O como eles chegaram a ser gênios. Muitos disseram que pintavam por amor, outros por dinheiro, outros por aquilo, mas nunca deixaram de ter essência. E tenho um orgulho tão grande de seguir esta linha, então eu me espelho muito nisso. Primeiramente na história de vida de cada um, na sua personalidade. Então, o que eu pinto é buscando isto. E tenho dado sorte. A arte é uma coisa muito natural. Por isso que existem pouquíssimos artistas. Pouquíssimos artistas. Pintura é sentimento acima de tudo. Pintar está além de pincéis, tintas, teorias, tons, texturas ou composições simétricas. A pintura de Soblet encanta e causa a sensação de harmonia que satisfaz o olhar. É preciso ver, sentir e ouvir sua arte. A pintura é uma coisa de momento, porque você vai para o ateliê. Eu adoro música clássica, né? Apesar de ser do interior de São Paulo. Eu adoro música clássica. Eu coloco minha música clássica, naquela hora vem uma inspiração. Não é que eu vou pintar isto ou aquilo, né? Eu posso pintar um quadro, eu posso pintar um tema de Paris, como posso pintar um floral, posso pintar uma natureza morta.
É de momento, não tem uma coisa assim pré-estabelecida. A engenharia me deu muito conhecimento, até químico também, né? Porque eu fabrico minha própria tinta. Eu via que eu não estava conseguindo alcançar um objetivo com as tintas convencionais. Não estava conseguindo, por mais que eu quisesse. Eu falei, por que não criar minha tinta? Aí falei com uma amiga minha, engenheira química, me deu umas orientações. Cada artista tem a sua cor predileta. Eu uso a pasta base, ela é universal. Eu só pego pigmentos importados. Então eu faço, por exemplo, um vermelho, o vermelho Sérgio Soblé, porque eu acrescento nesta pasta base uma porcentagem de pigmentos acima ou abaixo. Então eu busco uma cor que só eu tenho. Então, artistas que são amigos, como é que você consegue uma cor dessa que não tem no mercado? Eu tenho o modo próprio de pintar. E isso aí não tem escola que ensina, porque é uma experiência de vida. Entendeu? Por isso que eu seria um péssimo professor, entendeu? Não poderia nunca dar aula na vida, porque eu faço coisas absurdas. Cada pintor tem o seu mundo. Ninguém copia ninguém. Ninguém consegue fazer a obra de ninguém. Uma pincelada é uma impressão digital. Sérgio Soblé. A pintura tem uma coisa muito espiritual também. Você não é todo dia que pinte. Mais que encomende uma tela, você não está preparado naquela hora, digamos, não é um estalo, vai pintar e pinta, não é. Não é. Você tem que ter uma série de fatores. O meu é o familiar. Eu tenho uma estrutura familiar maravilhosa, uma esposa que é tudo na vida, e 5 gatos e 4 cachorros. Formamos ali uma ideologia linda, linda. E é talvez minha fonte de inspiração. E a fonte de inspiração é esta. E eu acho que é o caminho certo. Você tem que amar aquilo que faz, né? E tem que ter uma retaguarda. A retaguarda minha é a família. É a família, sim. Temas religiosos, natureza morta, animais ou paisagens. Ele não tem uma preferência. Com tintas produzidas por ele, a cada pincelada, Soblé tem como inspiração o amor que tem pela arte. O artista que não teve escola, e eu não tive escola, eu faço porque amo isso aqui. Para mim, eu não gosto especificamente de um tema, eu gosto de todos os temas. Tem dia que eu amanheço, mas vem à mente assim, hoje eu gostaria de pintar isto. Se eu for pintar um outro tema, provavelmente não fique bom. Porque é uma coisa assim, muito de ordem emocional. Eu gosto de pintar de tudo, porque tudo que eu vejo eu gosto. Né? Eu gosto, tanto é que eu ganhei prêmios de diversos estilos de pintura. Né? É um reconhecimento que eu agradeço muito. E qual é o estilo teu? Nenhum. Não tenho estilo. Eu tenho estilo emocional. Existe um conjunto de coisas. Para uma obra, não é simplesmente assim, me faz esse quadro. Não é assim. Porque a pintura não é uma coisa mecânica. Não é mecânica. Apesar de você manipular pincel e tudo, não é mecânica. Não é mecânica. Ela é de ordem emocional. Se o artista, por exemplo, hoje em dia, querer viver da arte, né, digamos assim, e ficar, vou pintar um quadro querendo ganhar dinheiro, ele não é artista. Ele não é artista. Ele não é artista. Ele tem que ter sentimento pelo que faz em primeiro lugar. Gostar daquilo. Quantos quadros eu faço e não trago para a galeria? Porque eu não alcancei meu objetivo. Então eu tenho uma espécie de pré-seleção e uma seleção. Eu estou alcançando eu estou bem contente porque tem tantos amigos, né? Por esse mundo todo, né? Essa que é a grande vantagem, né? Recentemente foram quadros para a Alemanha, encomendas de Leningrado na Rússia. Estados Unidos, então, nem se fala. Itália, França. Inclusive, na França tem um detalhe que eu até gostaria de citar. Uma coisa que me envaideceu de tal forma, por ser brasileiro. Uma amiga nossa brasileira mora na França e é casada com um industrial francês. Ela tem uma loja muito grande. Veio passear, entrou em nossa galeria, fez contato com a minha esposa, tudo, e ela falou, esses quadros estão maravilhosos. Ela falou, meu marido que pinta.
Aí conversando, ela falou, eu tenho uma loja, eu quero comprar esses quadros tão lindos. Eu falei, mas você mora em Paris? Como é que vai comprar quadro de Paris em São Paulo? Ela falou, estão maravilhosos. Me pediu os valores, passei, ela falou, não, você está brincando. Com moldura? Eu falei, com moldura e tudo. Ela falou, eu vou viajar sábado que vem, você me reserva 12 telas com moldura e tudo, vai num container. Bom, estranho, né? Quadro meu de Paris para França. Bom, ela chegou 15 dias depois, num domingo, galeria cheia, toca o telefone de Paris. Ela falou, não tenho mais nada, foram vendidos todos e eu quero mais. Isso aí não tem dinheiro que pague. Nós não estamos falando em valores, estamos falando de ordem emocional. Foi para mim um dos melhores prêmios que eu pude receber. Porque onde já se viu um artista brasileiro pintando, ela levando o quadro para Paris, fez um comentário maravilhoso. Isso não tem dinheiro que pague. Uma satisfação íntima. É o que me incentiva a continuar pintando, né? A arte, antes de tudo, pelo que aconteceu comigo na minha vida, não foi uma coisa pré-estabelecida. Eu não pensei em ser artista e nem sou artista, eu não sou artista. Eu tenho amor por isto. Ao ter amor por isto, eu passei a ter uma outra visão da arte. Ao ler biografia de grandes mestres, que a gente ali aprende muito, porque você não aprende a pintar, aprende a ver como ele encarava a pintura. A arte, para mim, nada mais é do que você retratar um real. Por exemplo, você gosta de um tema. Você quer eternizar aquele momento. Então você pinta. Você não pode, em hipótese alguma, visualizar dinheiro, interesse, agradar, nada. Nunca deixe de ser você. Nunca faça uma coisa estereotipada. Digamos assim, eu vou fazer esse quadro porque esse quadro vende. Nunca. Não faça isso. A arte é uma coisa muito natural. Por isso que existem pouquíssimos artistas. Pouquíssimos artistas. Pouquíssimos. Pintura é sentimento acima de tudo. Um menino que veio, digo menino, 25 anos, ele veio de Pernambuco, não tem o nível escolar nenhum, nem primário. Ele chegou aqui com 3 telas para mostrar para mim que pintava. Ele falou, eu quero vender. Quando ele mostrou, eu falei, mas não foi ele que pintou. Não foi ele que pintou. Uma obra acadêmica que eu retrocedi no tempo, 500 anos. Eu estava diante de mim, minha esposa ficou estarrecida em ver. Como é possível um menino desse, sem nenhum nível de escolaridade, vindo de um sertão do Pernambuco? Eu perguntei para ele, falei, escuta, você que pinta? Eu coloquei em dúvida. E eu falei, eu queria ver pessoalmente, eu não estou acreditando, isso aí é tão inadmissível, tão fora né? Ele mostrou para mim. Aí que está a grandeza do artista. Ele não estudou. Ele faz por amor. Um menino que hoje voltou para sua terra, tem seu comércio. Isso aí é uma prova tão grande de que a pintura está muito além de pincel e tinta. Muito além disso. Muito além disso. O Arte na Tela fica por aqui. Voltamos na próxima semana, apresentando a você mais sobre a arte do nosso imenso Brasil. Até lá! Muito obrigado. O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade. Espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.